o nosso programa, dando primeiro uma boa noite. Aqui é a Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz daqui de Natal para todo o planeta Terra. E a Web Rádio Estação da Luz, ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo e do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, além do Movimento Espírita do Rio Grande do Norte. E hoje, terça-feira, 19 horas, nós temos o programa Estação da Luz, de domingo a domingo. E hoje é um momento especial, porque nós estamos com o nosso irmão Flávio Zanetti, lá da cidade de Boston, Estados Unidos, lá do grupo Allan Kardec Spirit Association, né, de Massachusetts, nos Estados Unidos, que vai fazer o programa hoje conosco, e com um tema lindo e maravilhoso. Mas antes, eu queria, como nós aqui de Natal somos verdadeiros cavaleiros, em vez de dar uma boa noite inicial para o convidado especial, eu vou partir para o lado feminino. Vocês permitem, né, Alain? Por favor. Irandê, que vai trabalhar com a gente. Minha amiga, muito obrigado, boa noite. Boa noite, queridos ouvintes, queridos irmãos de Jornada Espiritista. E aqui estamos mais uma vez para contribuir naquilo que nos for permitido. Maravilha. Meu amigo Flávio, que bom que você está aqui. Homem, eu estava pensando que a gente não ia se encontrar mais, e está danado, vamos ter que reencarnar de novo, mas graças a Deus. Olha, o trabalho ficou por pouco. Temos um furacão passando aqui na região de Boston, o Isaías causou umas árvores caindo em Nova York e tudo, mas a graça dele chegou meio longe daqui. Então, só tivemos umas chuvas fortes e ventos, mas nenhuma destruição. Além disso, graças a Deus. Maravilha. E também quem está conosco hoje é o nosso irmão Alain Moraes, lá de São Paulo, né, diretor de duas peças, que vai falar durante o programa. Muito interessante. Muito obrigado, meu amigo, mais uma vez, por estar aqui com a gente. Obrigado, Tavares, pelo convite. Boa noite a todos os ouvintes aí. E façamos um bom programa agora, hein? Se Deus quiser. Ô Irandê, você teria alguma mensagem que você pudesse ler para a gente? Por gentileza. Veja aí nos seus afarrados. Flávio, você faria a prece de abertura, querida? Com certeza, com o maior prazer. Bem, então vamos lá, do livro Gotas de Otimismo e Paz, de Lucy Dias Ramos, da FEB. Viajores do tempo. Somos viajores do tempo, do comboio da vida, e nos dirigimos a lugares diversos. Além dos destinos que divergem, nossa bagagem é variável e nossas aspirações são individuais e intransferíveis. Alguns viajam sozinhos com seus cismares e preocupações, frente ao que esperam na chegada inevitável de seu destino. Outros estão tranquilos e confiantes, ansiosos para rever paisagens e amigos que os antecederam na grande viagem. Outros ainda, entediados pela demora, já esqueceram seus sonhos e os ideais foram aniquilados nos embates da vida e são indiferentes aos que os aguardam. Entretanto, aos que confiam e almejam no desembarque sem tribulações ou impedimentos à liberdade, com que sonham no retorno ao lar, que um dia deixaram cheios de esperanças, com tarefas definidas a cumprir. Estes venceram e têm consciência de que serão felizes na chegada a este mundo infinito que poucos recordam. A bagagem é inerente às necessidades de cada um e corresponde exatamente ao que construíram e armazenaram. Algumas bagagens levam à simplicidade dos ideais enobrecedores, que ocupam pouco espaço, mas têm valores inestimáveis. Outras pesam e conduzem remorsos, desenganos, perdas materiais que oprimem seus donos por estarem vazias de amor e de outros bens reais. Há aquelas que chegam vazias, sem conteúdos morais,
e sem esperanças, sem fé no futuro e seus portadores indiferentes e distraídos foram surpreendidos com a chamada para o embarque. Não tiveram tempo de organizar os bens morais que os fariam tranquilos e felizes. Todos nós, habitantes da Terra, aqui trazidos para desempenho de obrigações, tarefas, resgates e orientados pelos que nos propiciaram a vinda, fomos cuidadosamente advertidos na necessidade do cumprimento da programação de vida ao suceder das reencarnações. O esquecimento, bênção concedida por Deus, para que nos desvencilhássemos dos empecilhos ao progresso moral, fez com que muitos de nós deixássemos de lado as vantagens de seguir as trilhas delineadas para o bom desempenho de nossa existência. Infelizmente, muitos se encontram nesta posição quando são chamados de retorno ao mundo espiritual. E você, querido leitor, como se encontra diante dos deveres e compromissos assumidos? Sua consciência está serena com relação ao seu proceder, pois indica que as coisas estão dentro das regras estabelecidas quando aqui chegou? A bondade infinita de Deus nos concede inúmeras oportunidades para reparar nossos erros, construir novas bases para empreendimentos futuros, missões edificantes que nos conduzirão à evolução moral. E nossa conduta será determinada pelas leis divinas que estarão inseridas em nossa consciência. Enquanto caminhamos pelos caminhos da vida terrena, devemos esquecer as mágoas, as ingratidões, os desenganos e buscar nos deveres de cada dia a oportunidade de vencer os entraves ao nosso progresso moral. Jesus nos ensinou o caminho, que é a vida imperecível como espíritos imortais que somos, dando-nos exemplos de humildade, amor e sabedoria, alimentando nossas esperanças de reabilitação e felicidade possível, quando nos liberássemos do mal que ainda nos oprime o coração. Vencer a nós mesmos para vencer o mundo e provar um dia que somos seres que habitam provisoriamente a terra, abençoada escola, mas que não pertencemos ao mundo, mantendo nossa liberdade de amar e renunciar ao que nos impede a ascensão espiritual. Vamos aguardar com fé e confiança a hora de nosso desembarque no comboio da vida? A fé é nossa bússola no caminho da redenção e o amor, o antídoto do mal, amenizando-nos as agruras da senda ainda a percorrer. Muito bem. Tudo a ver, né? Tudo a ver com o tema de perdoar. Que linda mensagem. Você foi o dedo feminino. Meu amigo, isso preparou meu amigo Flávio para que ele possa agora trazer a sua verba através da prece. Por favor, meu amigo. Vamos lá, então. Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, o nosso amigo, o nosso companheiro maior, Rabi da Galileia, aquele que realmente trouxe, né, tudo para a humanidade, todos os ensinamentos necessários para que nós realmente pudéssemos conseguir caminhar em direção ao Pai. Primeiramente, Jesus, agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos, distantes presencialmente, porém com os corações, com os pensamentos, em uníssono, querendo aprender, tentando entrar um pouco mais em contato com o Teu Evangelho. Por favor, Jesus, através dos Teus amigos espirituais, apazigue nossos corações, ilumine nossas mentes, amado amigo, para que realmente consigamos, depois dessa nossa live, sair com um pouquinho mais de conhecimento sobre o Teu Evangelho. E se pudermos ainda, Mestre, pedir para que leve nossas preces até o nosso Pai de amor e bondade, o nosso Criador incriado, para que continue do nosso lado, nos assistindo e orientando sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Meu amigo, eu vou chamar aqui a Elizabeth, que é um espírito superior que está aqui do meu lado, para fazer uma pequena leitura do ponto do Evangelho, por favor. Boa noite. Boa noite. Boa noite.
Capítulo 6, o Cristo Consolador. O jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. São Mateus, capítulo 11, de 28 a 30. Muito obrigado ao Espírito Superior que se fez presente E aqui. boa noite. E boa noite, né? Meu amigo, me diga uma coisa. Antes de falar um pouquinho com a Alain e com a Irandê, você escolheu um tema que eu fiquei deveras apaixonado desde a primeira hora. Porque o tema para os nossos internautas é isso aí. Perdoe mais e viva melhor. Uhum. É uma proposta arrebatadora, né, meu amigo? É uma proposta arrebatadora e porreta ao mesmo tempo. Ou seja, Porreta é aqui no Nordeste, né? Arrebatadora é lá para o Sul. Porque ela traz um convite para que, quando nós perdoamos mais, nós vivemos melhor. E espero trazer para todo mundo aqui, aqueles que nos ouvem, aqueles que nos assistem em live pelo Facebook e etc., né? Outros canais mais tarde, que possam ver, através de pesquisa, através do que o Espiritismo nos mostra sobre o tema. Então, com certeza, Tavares e amigos todos, é um tema muito, muito gostoso. Espero que os amigos possam também curti-lo depois que terminarmos da nossa pequena e breve, né, explanação, mas é um tema bem interessante mesmo, acreditamos. Mas não se preocupe não, meu amigo. Se não der para terminar hoje, a gente faz nos próximos programas. Não tem problema não. Aqui é todo dia. É igual a cantiga de galo, manhã, de tarde, de noite. É só você escolher. Estou torcendo que você não possa terminar só para eu ter a desculpa de dizer, vamos fazer outro. Com certeza. O convite já está aceito. Com certeza. Muito. Meu amigo, antes que você comece, eu gostaria de falar do meu irmão e amigo Alain Moraes, porque eu acho que, depois vamos colocar aí, é um segredo. Alain, você está agora, dia 8, próximo, lançando via internet uma peça chamada Sobre o Brilho do Espiritismo. E no dia 12/9, daqui quase um mês, uma peça que é Memórias de um Suicida, em cima do livro da Ivone Pereira. Você poderia nos falar rapidamente o que é que trata essa peça, como é que a gente pode assistir, como é que a gente pode comprar, como é que a gente pode prestigiar, meu querido amigo Alain? Boa noite. Olha, com o maior prazer, as duas peças já estão enquadradas no tema dessa noite, porque as duas peças falam sobre perdão, né? As duas peças falam sobre perdoar, compreender, e sobre o brilho do Espiritismo é um tema bastante polêmico, mas é muito esclarecedor também, que é justamente a questão da homossexualidade e o Espiritismo. Que conexões isso a gente pode fazer? Sobre o brilho do Espiritismo é uma história de um advogado, professor, que passou por diversos perrengues durante a vida, perdeu pessoas queridas, e a última perda foi o filho dele, né? E isso fez uma grande reviravolta nos sentimentos dele. Até que um dia um amigo apresenta para ele o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. E ele começa a ter contato e achar grandes respostas. Claro que por trás disso existe uma temática homossexual muito importante de ser conversada, principalmente em épocas de pandemia. Eu acho que nós temos que rever todos os nossos conceitos, temos que rever a nossa missão cristã e, principalmente, enxergar no outro a alma, né? Enxergar no outro a oportunidade de crescimento que cada um tem de aprender um com o outro. E o Memória de Suicida é um clássico, né, da Ivone Pereira, porque é um livro absurdamente completo, e ele entra no mês de setembro justamente para... fazendo parte dessa programação do Setembro Amarelo, que é o de valorização à vida, exatamente. Então, a gente vai falar sobre o tema do suicídio,
porém essa obra já traz todos os recursos que a gente precisa para entender o processo disso e poder contribuir, né? O suicídio pode estar muito mais próximo do que a gente imagina. Então, são duas obras extremamente marcantes e que, claro, não serão realizadas num teatro com plateia e tudo mais, mas a vantagem é que qualquer pessoa de qualquer lugar do planeta pode assistir, porque o espetáculo vai ser virtual. Nós adaptamos toda essa montagem, eram 2 espetáculos que entrariam em cartaz nos palcos de São Paulo este ano, porém, deu tempo da gente readequar tudo, essa tecnologia, as novas plataformas, e lançamos ele virtualmente para qualquer lugar, o pessoal do Rio Grande do Norte, dos Estados Unidos, da Bahia, enfim, todos puderem acompanhar essas 2 obras, que acho que teatro é vida, né? E aí, quem quiser participar do espetáculo, você pode comprar um ingresso através da plataforma Simpla. E o legal é que você compra um ingresso para todo mundo que está na sua casa. Então, você pode transmitir para todo mundo. É um ingresso só e todo mundo assiste. Então, o ingresso está disponível na plataforma Simpla, Simpla com Y. Vai lá, entra no Simpla, digita Sobre o Brilho do Espiritismo ou Memórias de um Suicida e pode reservar o seu ingresso. Claro que existe uma capacidade da sala, né? Um limite de ingresso. Então, quanto antes você garantir, melhor. Então, fica o convite aí para o dia 8 de agosto, sábado que vem, Sobre o Brilho do Espiritismo. E no dia 12/9, vem aí Memórias do Suicida, um clássico da obra espírita. Deixa eu te falar uma coisa, para terminar aqui a sua participação nesse contexto. Qual é o valor do ingresso para o Brilho, Sobre o Brilho? Boa, Tavares. Os valores são bem acessíveis, é R$30 o ingresso, tá bom? Então, você pagar o ingresso para a família toda, a gente fala que é o ingresso de acesso, né? É acesso ao espetáculo a R$30. Pronto. Flávio, Irandê, abri aqui porque quero abrir aqui. Abre aí, Irandê, o teu microfone. Abre aí, pronto. Flávio, eu vou... Já estou lá, já estou olhando, Alan, para falar a verdade. Bem curioso para saber mais. E eu convidei, Alan, justamente para que você possa ser essa ponta aí nos Estados Unidos para divulgar, para o pessoal também acompanhar. Mas eu quero dizer o seguinte, Alan, quem comprar a partir de hoje os ingressos Sobre o Brilho do Espiritismo, R$30, e disser assim, olha, eu estou assistindo a Web Rádio, se comprar 2 só paga 60. É a promoção. Eu acho que é justo, pode ser. Então, e ainda ganha um bate-papo no final do espetáculo. Ó, quem falar que assistiu aqui ainda ganha um bate-papo, um elenco, um ator no final do espetáculo. Tá vendo? Só promoção começa só aqui na rádio. Perfeito, gente. Super aderido. Maravilha. Meu amigo Flávio, se o Camilo perdoasse, mais viveria melhor e não teria cometido o suicídio. Se o nosso irmão perdoasse o que ele é, ele não sofreria tanto. O perdão é a chave da solução de todos os nossos problemas? O perdão é uma das melhores chaves para a solução da grande maioria dos nossos problemas. Né? Óbvio que, junto com ele, existe um conjunto de chaves, mas ele é uma das chaves mais importantes para que a gente consiga realmente resolver os problemas, que a gente consiga realmente, né, continuar caminhando e viver melhor. Essa que é realmente a hipótese que levantaremos nessa noite, né? Essa que é a ideia. Então vamos lá. Traga a sua verve aqui para a nossa rádio, explicando o que é perdoar mais. Vamos lá, então. Vamos lá. A ideia é que seja um bate-papo. Então, se tiverem perguntas, comentários, né, no decorrer, adoraríamos trabalhar com eles, né? Essa que é a nossa ideia. Temos aqui alguns slides que a gente pode passar para não ficar assim tão monótono, olhar para a nossa cara durante as próximas 50 e poucos minutos. Se alguém quiser olhar para os slides, fiquem à vontade. Mas a ideia realmente é que o perdão é uma das mensagens mais importantes do Cristo. Né? Quando olhamos, por exemplo, para as últimas palavras de Jesus, os amigos devem lembrar que ele ainda de braços abertos, ele com o corpo todo pregado à cruz, ele faz uma rogativa para o Pai, Pai, perdoe-os, pois eles não sabem o que estão fazendo. Ou seja, nas suas últimas energias de vida, vamos dizer assim, ele ainda consegue pedir a Deus para que perdoasse todos aqueles que tinham incriminado.
Se nós não entendermos isso como uma das melhores e mais importantes mensagens do Cristo, né, fica difícil realmente compreender o perdão. Né? Estava lá, acho que é outro. Isso. A outra tela estava lá com o slide. Espera aí, um momentinho só. Vamos lá. Aê, bonito, hein? Então, essa figura realmente simboliza, né? Alguém que pede perdão e que vai e está arrependido, que está realmente comovido com a situação e se ajoelha e pede perdão. Só para que a gente possa ter uma ideia, né, da figura aí. Mas eu gostaria, na verdade, de trazer uma história bem interessante, que é desse livro aqui. Esse livro é em inglês, ele lê O Perdão Incondicional. Já me disseram que ele foi traduzido para o português como Perdão Radical. Esse é um pastor chamado Brian Zand, que ele fala muito sobre perdão, né? Inclusive, ouvimos algumas histórias dele através do pastor, né? Através das palestras de Divaldo Franco e assim por diante. Ele é muito conhecido, né? No mundo protestante por aí. E esse livro, na verdade, ele traz várias histórias sobre o perdão incondicional. E uma delas, eu gostaria de trazer para a gente, né, colocar um contexto sobre esse tema importante, que é o perdão, é de uma enfermeira, de uma cuidadora armênia. Isso se passa no começo do século passado, né, em meados de 1900, onde o Império Turco, o Império Outro, né, ele continua a conquistar novas terras, e a Armênia foi um dos países que, né, foi conquistado nessa época pelo Império Outro, pelo Império Turco. E a história nos conta que foi o primeiro genocídio da história da humanidade, onde mais de 1,5 milhão de pessoas morreram, né, nessa guerra, nessas conquistas. E uma delas em especial é sobre essa enfermeira, onde a família dela era uma adolescente, uma jovem adolescente. Eles moravam no alto de uma montanha, e esse capitão turco, né, vai conquistar aquela montanha, que é um lugar estratégico para a guerra, né, conseguia ver pelo vale, né, tinha uma visão privilegiada do vale. E aí, nessa conquista, ele entra os soldados invadem aquela casa, e lá encontra uma família, onde existem, né, um pai, uma mãe e 2 filhos, né, essa jovem e o irmão dela. E esse capitão turco comete atos horríveis, né, atos grotescos, ao ponto de ele acaba, né, tirando a vida dos pais dessa jovem na frente dela. Ele ainda tira a vida do irmão dela na sua frente. Ele a estupra, ele a tira dali e tem ela como escrava sexual durante anos, até um certo ponto que ela consegue escapar das mãos desse capitão turco. Ela escapa, consegue continuar com a sua vida e assim por diante. 10 anos se passam, mais de 10 anos se passam. Ela, então, é enfermeira, né, se forma em enfermagem e vai trabalhar no hospital na Turquia, né, como cuidadora, como enfermeira. E aí, por uma coincidência, entre aspas, do destino, como acreditamos, como sabemos, né, que nada, né, existe por acaso, nada acontece por acaso, esse capitão, que agora já era coronel, ele volta muito ferido de uma das suas batalhas. E em voltar muito ferido, ele entra no hospital, precisando de muita ajuda, ferimento pelo corpo inteiro, enfim, né? Podemos imaginar como é que estava a situação dele. E aí, ao chegar ao hospital, uma das enfermeiras-chefes fala, ele vai precisar de muito cuidado, senão ele está à beira, né, da falência, do óbito físico. Ele precisará de muitos cuidados. Ela tem uma pessoa especial que eu vou colocar para cuidar dele, uma enfermeira excepcional, né? Que eu tenho a certeza que ela vai cuidar dele como se fosse realmente o pai dela. E aí, essa enfermeira cuida dele durante 6 meses, diariamente, provendo os melhores cuidados possíveis, ao ponto de que depois de 6 meses, o coronel, então, se recupera, está prestes a sair do hospital, e ele vai agradecer a enfermeira-chefe. Ela fala, não, senhor, o senhor tem que agradecer a enfermeira que cuidou do senhor, esses meses todos. E ele vai e começa a conversar com a enfermeira. Ele fala, muito obrigado, assim, assim, assim. Aí quando ela responde para ele, agora ele estava mais lúcido, né? Mais dono de si, no sentido de não estar mais ferido, né? Com dores e com nada, pronto para voltar para sua vida corriqueira, ele começa a ouvir a voz dela e ele começa a lembrar daquela voz. E aí ele fala para ela, mas me desculpe, nós já nos conhecemos alguma vez? Sua voz é muito familiar, eu lembro da sua voz. Aí ela fala, sim, senhor, nós já nos conhecemos.
né, há mais de 10 anos atrás, em uma das suas, né, empreitadas pela guerra, o senhor acabou cometendo esses atos e descreve os atos. Aí ele fica pasmo. Ele não acredita no que ele está ouvindo. Né? E aí ele fala, mas por que você não me deixou morrer? Por que você não me deixou falecer? Em qualquer outra situação ou circunstância, né, uma enfermeira não cuidaria de mim como você me cuidou. E aí, num ato, né, onde ela abre seus braços, e para aqueles que estão nos ouvindo, né, imaginem a figura de Jesus na cruz, ela abre seus braços e fala para ele, porque aquele que eu sigo me ensinou a perdoar. Porque aquele que eu sigo me ensinou a perdoar. Enfim, uma história complexa como essa, eu gostaria de convidar os leitores para que nos colocássemos na posição do capitão, né, e também da enfermeira. Como é que nós nos sentiríamos numa condição dessa? Se tivéssemos na condição da enfermeira, né, será que nós conseguiríamos perdoar? Né? Se estivéssemos na condição desse capitão, seguindo ordens, né, será que nós gostaríamos lá na frente de sermos perdoados? Então, o que o autor desse livro, Brian Zahnd, comenta é que o perdão incondicional ele deve ser realmente, né, ele é o convite maior do Cristo. E ele deve fazer parte de todas as nossas vidas. Porque sem o perdão, a mensagem do Cristo, ela fica incompleta. Sem o perdão, tudo que aprendemos com o Cristo, com o cristianismo, com o espiritismo que abre as vendas dos nossos olhos para interpretarmos ainda melhor o ensinamento de Jesus, né? Tudo fica incompleto. Então, nós fazemos uma pausa aqui para imaginarmos essa história, né? Onde o perdão radical fez parte daquela enfermeira, daquele capitão, né? Do coronel depois. Agora perguntamos, será que devemos esperar até chegar o perdão radical para colocarmos o perdão em prática? Ou será que devemos perdoar em todos os momentos? Essa é uma pergunta. Vamos fazer assim, meu amigo. Vamos primeiro perguntar às damas, né? Nesse momento a gente passa para as damas, né? Para perguntar enquanto a gente pensa, porque a mulher ela pensa mais rápido do que a gente, né? Então elas são mais sabidas, né? Eu já liguei. Na verdade, nós estudamos, não faz muito tempo do nosso ESD, esse texto. E ele é bem impactante. Ele é bem impactante mesmo. Mas o que é que Jesus nos recomenda? É perdoar todos os dias, 70 vezes 7 vezes. Por mais que a gente perdoe uma encarnação inteira, ainda fica devendo perdões, né? E assim, eu creio, né, que é preciso que usemos de uma filosofia de vida. E aí a gente aprende pelas coisas pequenas. E aí a gente vai perdoando as pequenas coisas. Vai exercitando o perdão das pequenas coisas. E também entendendo e aos pouquinhos interiorizando que nós também cometemos falhas. Então, na mesma medida em que a gente, aos poucos, né, consegue ir perdoando, nós também necessitamos do perdão do outro. Porque ao mesmo tempo que a gente entende, ou acha, ou sente, né, porque se magoou, ou se frustrou, ou alguma coisa desse tipo, se sentiu violentado, alguma coisa assim, nós também, às vezes, sem nem saber, estamos violentando o outro, estamos magoando o outro, né? O Alan traz aí um tema muito, muito ainda que é necessário se dialogar, né? E que muitas vezes a gente fere as pessoas só com um olhar de discriminação, se afastar da pessoa, né? Parece que a pessoa, porque ela é diferente daquele padrão que você criou de normalidade, porque foi incutido isso, aí você fere as pessoas, sabe? Então, assim,
é uma situação que a gente realmente precisa dialogar sobre isso. Então, esse tema, ele nunca vai ser um tema que a gente já superou. Na nossa condição de espírito, quanto mais a gente conversar sobre isso, mais o leque vai se abrindo e a gente vai percebendo que precisa refletir sobre. Então, Flávio, eu ia colocar o Alan, mas aí eu achei maravilhosa esse seu slide, e principalmente porque tem um sim com sangue correndo. Você me perdoa, sim, mas o sangue correndo. O que você está querendo dizer para a gente, para depois o Alan falar? Porque agora eu fiquei encafifado, como diz o outro. Vamos lá. Algumas coisas. Bom, o número 7, é bom a gente olhar para ele com toda a simbologia que existia no judaísmo naquela época, né? Ou seja, os 7 dias da semana, os 7 períodos da criação, né? As 7 paixões humanas, que é admiração, alegria, amor, desejo, ódio, tristeza, esperança, os 7 sensos, que é olfato, paladar, visão, audição e tato, né? Ou os 7 dias da criação, como falamos. Temos também, por exemplo, o número 7 como do 0 aos 7 anos, primeira fase da vida, né? Dos 7 aos 14 anos, a construção do corpo emocional, dos 14 aos 21, adolescência, o corpo mental, dos 21 aos 28, né? A síntese do testemunho. Enfim, o número 7 ele é muito categórico, tem muito simbolismo nele. Ao ponto de que, como entendemos o número 7, ele quer dizer o todo, né? A totalidade. Então, quando os discípulos perguntam para Jesus, será até 7 vezes? Eles querem realmente dizer até o máximo, onde podemos entender a totalidade das coisas? E aí, né, o que Jesus faz? 7 vezes? Né? Não. Temos que perdoar 70 vezes 7. Então, o slide que eu coloquei ali, né? Ele traz, porque o perdão é difícil, gente. Óbvio que é difícil. Quando alguém nos magoa, eu vou dizer ainda mais. Quando alguém magoa alguém que nós amamos muito, como um filho, um pai, um tio, um cachorro, ainda é mais difícil perdoar. Né? Minha avózinha, que está no mundo espiritual há muito tempo, falava assim, pode fazer para mim que eu perdoo. Para um dos meus filhos vai ser mais difícil. Né? A gente entende isso. Uma brincadeira que ela fazia, obviamente, né? A pessoa fantástica era minha avózinha. Nós vemos que é difícil mesmo. Então, às vezes, ele parece que há uma ruptura no nosso coração quando nós temos que perdoar. Você parece estar tirando alguma coisa assim que é muito complicado, né? Por isso a imagem ali, que a ideia nossa é realmente passar essa imagem, né? Que é difícil perdoar, não é fácil. E muito mais difícil ainda, o perdão radical. Como vemos na enfermeira e assim por diante. Mas se nós lembrarmos que tudo existe um porquê na vida, se estamos passando por aquela situação, né? Vítimas nós não somos, obviamente que não. Temos ali uma relação ou uma história com aquele indivíduo, com aquele espírito, que nós ainda não entendemos e não sabemos. Então, nosso compromisso é sim perdoar. Por mais difícil que seja, por mais complicado que seja, e como a Irandê falou muito bem, né? Nós aprendemos como crianças, perdoando no pouco, vamos aumentando, para um dia lá na frente. Se precisarmos perdoar, como a enfermeira perdoou, e como outros casos, eu estarei aqui alguns minutos, perdoaram, né? Nós realmente estaremos seguindo os ensinamentos de Jesus. Alan, e aí, quando você trouxe essa peça que fala sobre o homossexualismo, como foi que surgiu a ideia? Ela veio também através dessa visão de um perdoar, o que é diferente e o que não acha que é diferente, porque no momento que eu agrido alguém, eu também sou agredido, que é a lei de ação e reação, não é isso? Então não tem para onde, né? Então perdoar tem que ser mútuo. Foi mais ou menos por aí que você concebeu a ideia dessa peça, para passar depois para o Flávio? Foi mais ou menos por aí, sim, Tavares. Essa ideia surgiu de uma necessidade de se falar sobre isso, porque eu tinha escutado nessa semana algumas histórias bem tristes. Eu acredito que muitas pessoas não têm a noção, nem ideia, nem passa perto do que imagina o que os homossexuais passam todos os dias. E muito mais aqueles que foram mais antigos ainda, né? Aqueles que são da década de 80, 70, onde você tinha que, além de conviver com o padrão que era estipulado das pessoas, você tinha a ditadura, você tinha
a doença da AIDS, que foi intitulada como uma doença dos gays, né? E aí todo mundo que era gay ia morrer de AIDS. E assim, eu tive uma entrevista, né, um bate-papo com uma pessoa que me contou um pouquinho disso e aquilo ficou na minha cabeça. E eu falei, que triste isso, né? Imagine quantas pessoas não devem estar no sofrimento ainda por estar se julgando culpadas. E parte dessas histórias surgiram justamente daí, da ignorância, do não saber como lidar com isso. E como o Flávio estava falando, e eu queria dar uma reforçada, o perdão é um exercício, né? Perdão é um exercício diário, né? E essas pessoas, por mais sofrimento que elas passavam, grande parte delas, elas têm o perdão no coração. São pessoas que foram maltratadas, machucadas pelos pais, pelos familiares, por amigos, e que elas conseguem perdoar. Agora, não é perdoar, tá bom, eu perdoo. Não, o perdão sincero é o que é mais difícil. Eu acho que perdoar o seu filho, perdoar a sua mãe, o seu irmão, as pessoas próximas, o seu amigo, essa é a parte mais fácil. Agora, perdoa aquele assassino do seu filho. Perdoa aquele estuprador da sua filha. Perdoa aquela pessoa que matou, esquartejou um parente próximo, um amigo próximo. É difícil, gente. É muito distante esse tipo de perdão, né? Perdoar quem está próximo no nosso convívio é fácil. Agora, aquele que fez atrocidades, aí é que eu acho que entra o exercício do cristianismo, sabe? Eu acho que é aí que a gente trabalha a questão do o quanto eu estou pronto para perdoar. E o processo de perdão começa com você mesmo, largando mão das suas âncoras de verdade, né? Largando mão dos seus egos, né? dos seus padrões, para poder abraçar o próximo. Eu acho que a grande chave disso, trazer esse espetáculo, foi justamente trabalhar essa visão. Quem sou eu para não perdoar? Quem sou eu para não perdoar? E quando eu perdoo, será que eu perdoo de verdade? Ou será que eu ainda tenho muito que aprender? Eu acho que o perdão é um exercício. E é um exercício praticado por mim. Eu falo assim, mas eu não sou dono de verdade nenhuma, né? Eu sou simples artista, professor, com todos os defeitos e aprendizado diário com todo mundo. E quando eu falo isso, eu falo para mim. O quanto eu consigo perdoar? O quanto eu vejo naquele que me ofende, se essa ofensa é verdadeira, ou se não é, e eu tenho que ver aquele espírito que ele também está em evolução, assim como eu. Afinal, somos irmãos para o mesmo caminho que nós vamos. Então, nós temos que fazer um exercício. Claro, o Fernandê falou muito bem. Pequenas coisas a gente começa a praticar esse perdão. Com pequenas coisinhas, né? Com um desculpe, com um obrigado, né? O perdão, de reconhecimento, começa aí. Até para os maiores perdões que a gente precisa passar. Que legal. Flávio, Que legal. Jesus, porque olha bem, você falou que o número 7 já é um número grande. Aí, em vez de Jesus botar 7 vezes 70, ele botou 70 vezes 7. Me explica isso aí, meu amigo, porque ele aumentou a carga, né? Isso aí que Jesus quer dizer, na verdade, ele coloca o máximo do máximo, né? Ou seja, exponencial esse perdão. E aí nós temos uma história muito curiosa, muito linda, de uma mulher que vai visitar o Chico, né? E ela chega, Chico, estou precisando de ajuda, Chico, né? Aquele jeitinho dele, altas horas da madrugada, né? O Chico na sua doçura, no seu carinho, na sua ternura toda, vai e fala, minha irmã, que posso ajudá-la, já era altas horas da madrugada. Ela fala, Chico, eu aprendi, né, com o Espiritismo que eu tenho que perdoar, né? Eu vi Jesus 7 vezes, 70 vezes, são 490 vezes, e meu marido, Chico, eu já fiz as contas, 2 perdões por dia, eu já passei de 500 perdões, Chico. Vamos separar dele. Né? E ela fala dessa maneira muito assim, né, complicada a situação dela. E aí ela fala, não, minha irmã, perdoe mais, perdoe seu marido, né? Perdoe mais. Mas, Chico, eu já perdoei. Né? Ele perdoe mais. Aí ela volta, né, volta para obrigado, Chico. Ela volta para casa. E aí um mês depois, ela volta para falar com o Chico de novo, ainda um estado pior do que ela estava antes. Ela, Chico, não dá mais, Chico, não acredito, não consigo, eu estou precisando de ajuda, eu não consigo perdoar mais, já perdoei muito mais do que 750 vezes. Ela faz a conta no lápis, faz aquela conta do papel e caneta, né?
Aí ele fala, mano, o que eu falo para ela, mano? E agora? O que eu falo para essa mulher, né? Aí o Emmanuel fala para ela assim, fala, Chico, fala para ela, Chico, que Jesus falou para perdoar 70 vezes 7 cada ofensa, Chico. Cada ofensa. Aí Chico fala para ele, mano, eu tô com o Emmanuel aqui, né? O Emmanuel, Emmanuel, tá me dizendo que você tem que perdoar seu marido 70 vezes 7 cada ofensa, minha irmã. Aí ela para, né? Ela fala, então não deu ainda. Então não deu ainda. Ela volta para. Obrigado, o Chico volta para casa. Uma semana depois ela volta para falar com o Chico feliz. Aí o Chico reconhece ela na fila e fica meio sem saber o que aconteceu, como é que estão as coisas, né? Ela volta e fala, Chico, eu só vim aqui para agradecer você. Chico, o que foi, meu irmão? Tudo bem? Chico, 2 dias depois que eu saí daqui, meu marido faleceu, você acredita? E eu jamais teria me perdoado se não tivesse perdoado ele. Então eu quero agradecer você, Chico, pela sua ajuda, né? Pelas suas palavras amigas, por tudo que você, né, me mostrou. E quando olhamos para isso, nós vemos, gente, que o perdão tem que ser sempre, para todas as ofensas. E como o Alan falou, né? Não importa o que seja. Né? Quando olhamos para, por exemplo, o Brasil é o país que mais assassina pessoas trans no mundo. Né? Isso é um dado horrível. Horrível. Por quê? Porque as pessoas não perdoam. Não importa o que tenha sido feito, não importa o que tenha sido morto, não importa. Né? O nosso papel como cristão é perdoar. Né? Não vou nem falar em não julgar, isso vai para outra palestra, outro bate-papo, tá mais para frente. Né? Mas como nós vemos, a ideia nossa é perdoar sempre. Né? Não importa o que tenha sido feito, não importa o que aconteça. Porque essa realmente é a mensagem do Cristo. Né? Então, a pergunta que nós temos é por que o perdão, então, ele é tão importante em nossas vidas? Por que será? Porque ele é uma ferramenta fundamental para as nossas vidas. E é isso realmente o que eu gostaria de levantar com os amigos, porque as pessoas falam, vou perdoar porque eu aprendi ali, ou porque... Por que será, então, que ele é tão importante? Será que é porque só Jesus, né, Jesus falou, é importante? Óbvio que é. Mas por que será, além disso, que ele é tão importante? Para aqueles que, então, ainda não conseguiram captar a mensagem do Cristo, né? Vou trazer para vocês um estudo que durou 20 anos praticamente. Ele é de um médico, né, chamado Fred Luskin, da Universidade da Pensilvânia, que ele entrevistou e, né, trabalhou com vários pacientes durante 20 anos. E o que ele percebeu é que as pessoas que não conseguiam perdoar, elas carregam com elas próprias uma bagagem muito tóxica, que é da amargura, do ressentimento, né, da vingança, muitas vezes. E aquilo, o que ele fala? Né? Ele argumenta, a tese dele é que isso aumenta níveis absurdos de estresse, isso aumenta em dificuldades físicas, isso aumenta o número de consultas médicas, ou seja, né, aqueles que querem ter menos problemas físicos, querem viver melhores vidas, né, saudáveis, ou vidas mais saudáveis, o perdão é uma das receitas. É isso que ele levanta com essa tese. Fantástico, né, gente? Então, não só a mensagem do Cristo, mas também a mensagem dos médicos, da ciência hoje, trazendo a importância do perdão em nossas vidas. Agora, eu olho para isso, né, e até me emociono, porque é o que aprendemos com o Espiritismo, né? Que, na verdade, a doutrina espírita não é a religião do futuro, mas sim o futuro das religiões. Porque estamos aprendendo com o Espiritismo, né, que as coisas vão se encaixando lá na frente. Os conhecimentos religiosos, científicos, tudo vai se encaixando em perfeição. E o perdão é um estudo, uma tese, que realmente já é mostrado hoje na academia, né, nas universidades, que é importante, muito importante mesmo, perdoarmos para termos vidas mais saudáveis. É isso que esse médico aqui da Universidade da Pensilvânia, se não me falha a memória, né, fez com esse estudo. Mas aí, óbvio que a saúde física é importante, com certeza. Mas e a paz? Será que a paz importa? Será que o perdão traz a paz em nossas vidas? Né? Com certeza. E é isso que aprendemos também com o Espiritismo. Olha que curioso isso, né? Emmanuel traz uma receita fantástica
para realmente trabalharmos o perdão. Ele nos pede para concentrarmos na ofensa e tentar entender o que fez aquela pessoa, né, a cometer a ofensa. O que causou aquilo? Qual foi o interesse primário daquela pessoa fazer aquilo? Uma ofensa, né, um argumento, uma palavra, né, desdita, ou, enfim, não importa o que seja. Da onde veio aquilo? Todos nós temos, né, esses ímpetos de comportamento. Todos nós, né, reagimos a uma atitude, né, através do que nós racionalizamos. Ele pede para fazermos isso, para olharmos para a situação, não somente com os olhos do agredido, mas com os olhos, né, removidos da situação. Por que o fulano falou isso? Por que a ciclana falou aquilo? E assim por diante. Né? Sérgio, vamos lá. Temos pergunta aqui. Você quer que eu faça? São 3 perguntas que já chegaram aqui pelo WhatsApp. Você quer que eu faça agora ou quer que terminar esse raciocínio para a gente fazer a pergunta? Vamos terminar isso aqui para a gente fazer a pergunta. Vamos lá, então. Maravilha. Aí eu continuo, então. Ele fala que se nós focalizarmos na natureza do agressor, ou seja, todos nós somos o quê? Filhos de Deus, não é verdade? Todos somos irmãos, deveríamos, né, olhar o próximo como irmão. Todos nós devemos olhar realmente para isso. A natureza do agressor, uma natureza boa. Somos todos filhos de Deus, criados à imagem e semelhança do Pai, e assim por diante, né? Não só na atitude do agressor. E, inicialmente, nós perdoamos, né, aquela atitude para nós mesmos. Porque nós, muitas vezes, não saberíamos a nossa reação se estivéssemos na condição do agressor. Olha que lindo que Emmanuel fala, gente. Se nós nos colocássemos na posição do agressor, muitas vezes estaríamos lá nós, cometendo as mesmas injustiças, vamos dizer assim. E aí ele finaliza esse estudo dizendo que o perdão é a melhor fórmula para a paz. Então, se nós queremos ter paz em nossas vidas, né, a melhor forma é o perdão. E aí fizemos um gancho, né, um link com as obsessões, né, muitas delas durante milênios, muitas delas foram causadas, foram originadas, porque lá atrás um ou outro não perdoou. Olha que curioso isso, né? Se olharmos para obsessões, muitas vezes, né, que duram muitas encarnações, elas se iniciaram porque uma pessoa perdoou a outra, e aquilo continuou, e aquela bola de neve vai levantando. Uma história curiosa, eu tenho 2 tios que não se falam há mais de 20 anos, né? 2 tios de segundo grau. E aí um dia tentamos falar, tio, por que você não fala com o tio e tal? Ele, sabe que eu não me lembro? Aí fomos pro outro tio perguntar, ô tio, por que você não fala? Rapaz, faz tanto tempo que eu nem lembro mais. Aí imaginamos, né? Aquilo aconteceu tanto tempo atrás, porque um não quis perdoar por um motivo ou outro. Não estamos aqui criticando a razão ou não de não perdoar lá atrás, né? Mas um fato que poderia ter mudado toda uma existência, mais de 20 anos, as pessoas se relacionaram umas com as outras, né? Aquela mudança lá atrás do perdão poderia ter criado outras condições muito melhores da vida e assim por diante. Então, o que Emmanuel argumenta para todos nós aqui é que sim, a fórmula do perdão ela traz a paz, né? Ele é melhor, aliás, o perdão é a melhor fórmula para alcançarmos a paz. Vamos lá, Alex. Vamos uma pergunta, de repente tem até a ver com o que a gente acabou de falar aqui. Realmente eu acho, porque essa pergunta aqui é bem interessante. Olha bem. Quem, meu Deus? Juraci, de Nova Descoberta, é um bairro aqui de Natal. Como perdoar a pessoa ou pessoas que sempre erram do mesmo jeito e do mesmo modo? Ok, boa pergunta. Simplesmente Juraci, porque elas não aprenderam ainda. Elas não aprenderam a viver melhor. Né? Essa que é a ideia. Então, eu faço um link com essa história que aconteceu na África do Sul. Todo mundo deve conhecer, deve saber mais ou menos a história do apartheid, onde até os anos 80, né, os brancos viviam separados dos negros 100% do tempo. Né? E aí, né, aquela confusão toda, aquele estresse, aquela raiva que até pouco tempo, até hoje não existe. E aí aparece esse ser iluminado, esse pastor, Desmond Tutu, né, com a comissão do reconciliamento. Inclusive ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, né?
E ele explica que o perdoar não é apenas ser bom. Né? Nós não perdoamos porque nós queremos ser bons. Ele argumenta que esse perdão ele não pode excluir o ódio e a raiva. Ou seja, aqueles negros que foram, né, escorraçados, foram, né, oprimidos durante, né, dezenas de anos, eles não têm como esquecer isso. Ao ponto do Alan falou antes, né? Quando alguém faz algo ruim para nós não temos como esquecer. Por exemplo, alguém está numa fábrica e dorme e a máquina nos tira um dedo, por exemplo, né? Quando olharmos para nossa mão, nós nunca vamos esquecer aquele fato. Mas podemos sim perdoar, mesmo onde muitas vezes o ódio e a raiva faz parte dos primeiros sentimentos. Só que aí, o que ele argumenta? Que a profundidade do nosso amor ele vai ser demonstrado por quanto tempo nós tivermos raiva ou ódio daquela situação. Né? Então, no caso da pessoa que sempre faz a mesma coisa, né? Eu acredito, né, honestamente, que a pessoa não aprendeu um outro comportamento. Porque ninguém tem o mesmo comportamento, né, durante várias vezes se ele acha que tem um outro melhor. Né? Por exemplo, eu vou pegar água na geladeira, pego o copo, pego a geladeira. Eu não pego um canudo para tirar o canudo, sabe? Não faz sentido. Eu aprendi um comportamento melhor, né? Opa, esse vai me trazer um benefício a mais, eu vou lá e começo a praticá-lo. Então essa pessoa não aprendeu ainda. Devemos olhar para ela ou para ele, né, como uma criança, que nós temos que falar várias vezes. Meu filho, não põe a mão na tomada. Minha filha, não faça isso. Papai vai ficar triste. Meu filho, e falar. No caso, perdoar. Espero que tenha dado para responder, né, mais ou menos a pergunta aí, gente. Muito bem. Vamos começar aqui por dona Ira. E aí, a pergunta que foi feita, eu vou até botar aqui também para que a senhora dê a sua opinião. Deixa eu ver aqui. E aí? Uma pessoa ou pessoas que erram sempre do mesmo jeito, sempre do mesmo modo. E aí, dona Irandei, depois o seu Alan. Que tal mudar Boa o ideia. jeito de ver? Okay. Muda o ângulo. Muda o ângulo da câmera. Ou como aquela ela limpou só muda o lente da janela, né? Né, Alan? Que tal mudar, né? O ângulo, mudar a lente. O que essa pessoa tem de bom, gente? Todo mundo tem algo de bom, sabe? Todo mundo tem algo de bom para oferecer. Às vezes, a nossa dificuldade maior de perdoar é a forma radical de olhar. Nós temos um olhar muito radical, nós temos um olhar já muito acusador, né? Muito cheio de julgamentos, esquecendo que a gente mesmo é cheio de erro. Então, quando você convive com alguém, e esse alguém me parece que é alguém bem próximo, né? Porque quando é alguém mais distante, a pessoa que se sente assim, tão importunada de ter que estar perdoando, ela geralmente se afasta, né? E esse caso me parece que é um caso bem próximo, meio que familiar. Posso até estar enganada, mas quando é algo ou alguém assim, muda a lente do olhar. Olha para o lado positivo. O que essa pessoa tem de bom? E vai dizendo para ela o que de bom ela tem. E aí vai ressaltando isso. E mas isso tem que ser de verdade, viu, gente? Tem que ser de verdade, porque a gente se comunica alma a alma. Aquilo que sai da minha boca precisa estar primeiro no meu coração, na minha alma, né? Na minha verdade, para que eu possa externalizar isso. Então, muda e faz diferente. Né? Se aquele caminho só está chegando naquele ponto, muda de caminho, faz diferente. Né? E descobre. Viver é descobrir, gente. Ninguém tem fórmula certa, sabe? Nem horizontal para viver, nem vertical. Horas a gente está horizontal, horas a gente está vertical, horas a gente está em cima e embaixo, em cima e embaixo, em cima e embaixo. Viver é isso. É isso. Né? Muito bem. É o que eu penso. Alan, você gostaria de falar alguma coisa para a gente passar? Porque essa parte aqui é maravilhosa do Evangelho, hein?
Não, eu acho que é só para arrematar essa questão, de forma prática, se a pessoa repete os mesmos erros, é praticar a escutatória, né? É você saber falar. O feedback é muito importante. Se a pessoa não entendeu, se você falou para ela que ela está errando e a pessoa não entendeu, muda a forma de falar. E até a pessoa entender, né? Eu acho que se ela continua errando do mesmo jeito, talvez a gente também esteja comunicando sempre da mesma forma, né? E aí essa pessoa não tem como aprender, porque ela só entendeu de uma vez. Então, mudar a forma de abordar o tema também pode ajudar. Isso resolve muito nos casos de família, viu? Com certeza. Experiência própria. E aí, quando nós lemos o Evangelho, por exemplo, né? Onde o José, nesse caso, no capítulo 10º, item 16º, ele fala que para sermos indulgentes, né, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma e ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Então, quando olhamos para a indulgência, né, essa disposição de perdoar culpas ou erros, clemência, misericórdia, e assim por diante. Né? Já aprendemos com Jesus. Bem-aventurados, misericordiosos, né, assim por diante. Então, quando olhamos para isso, né, nós entendemos o que Gandhi falou quando foi perguntado. Gandhi, você perdoa seus inimigos? E a resposta maravilhosa, ele fala, não. Aí o jornalista, mas como assim? Não. Ele não tem inimigos. Embora ele tenha sido escorraçado, né, apanhou e foi... Né, ou seja, ele não via aquilo como inimigo. Ele via aquilo como soldados fazendo o papel deles, né? E ele, com o papel dele, de um líder religioso, sendo indulgente, perdoando. Então, gente, quando nós realmente queremos seguir o Cristo, né, esse ensinamento tem que fazer parte do nosso íntimo. Quando Jesus fala, conhece-te a verdade vos libertará, né? Ele não quer dizer conhecer a verdade, na verdade, eu li lá 2 páginas do Evangelho, já é verdade. Né? Da mesma maneira que, por exemplo, eu conheci o Alain, né? Eu conheci o Tavares, eu conheci o João, o Marquinhos, o Paulo, eu conheço as pessoas, mas nem todos eu conheço intimamente. Né? Então, conhecer a verdade que Jesus fala é conhecer a verdade intimamente. Né? E essa verdade fazer parte do nosso dia a dia. Essa verdade, nesse caso, o perdão, né? Como ensinamento evangélico, ele fazer parte diariamente do nosso comportamento. Aí sim, nós realmente estaremos libertos. Todas as amarras, os medos né, que nos apresentam, então isso não são apresentados. É isso que aprendemos com o Evangelho. Né? Muito bem. Quando você falou diariamente, eu me lembrei agora de Alain e de Irandê, porque ela disse, eu tenho experiência na família, quer dizer, não tem local melhor para a gente aprender do que na família, né? Com certeza. Nós temos aqui mais 2 perguntas. Vamos terminar essa parte aí, colocar essas 2 aqui em Cangara no fundo do pódio, como a gente fala, que são bastante importantes, pelo menos pelas falas que vocês tiveram agora colocando. Vamos e lá. aí? Jesus. Vamos primeiro para esse passo aqui. Perdão traz a saúde física. Depois a gente faz as perguntas. Essa pergunta nos foi feita já né, muito tempo atrás, quando falávamos sobre isso. E olha o que a Joana fala nesse livro maravilhoso, chamado Libertação pelo Amor. Ela diz que Jesus, né, aqui está em palavras exatamente que ela traz, esse psicoterapeuta por excelência, quando ele nos ensina o perdão, ele quer dizer esse perdão indistinto, ou seja, sem distinção. Eu não perdoo né, o fulano porque ele é meu primo, não perdoo o fulano porque ele é meu chefe, não. Eu perdoo todo mundo, sem distinção. Né? Incondicionalmente, eu não perdoo se a pessoa pedir desculpas. Eu não perdoo se ela vem falar comigo. Eu não perdoo se... Não tem condição. É sempre. E constante, né? Todos os dias, diariamente. Quando nós trabalhamos o perdão nessas três vertentes, né? Vamos dizer assim, ele é um dos mais formosos comportamentos responsáveis pela nossa saúde e pela harmonia mental de cada um de nós. Olha que lindo isso, gente, que ela traz. Porque realmente é uma das chaves da vida melhor. Né? O perdão é uma das chaves. Se não for a chave mais importante, né, da vida né, viver melhor, vamos dizer assim. Né? É isso que aprendemos. Muito bem. Vamos colocar aqui a pergunta. Vamos lá. É da Vila de Ponta Negra, Amanda. Ela... Será que só conseguimos perdoar com um véu e bem grosso? Um véu bem grosso, que eu acho que é isso que ela quer dizer. Eu acho que é isso que ela quer dizer. Não pode ser um finozinho, não, porque aí não.
Olha isso, parece que as pessoas viram meus slides antes, né, de eu falar aqui. Na verdade, opa, foi muito rápido aqui, desculpa. É só voltar um. Quando nós olhamos, por exemplo, né, esse é um livrinho fenomenal, né? Lições sobre amar e viver. Não é um livro espírita, mas é um livro de teor espiritualista, assim, muito, muito bonito. Ele nos traz uma receita muito importante. Ele nos fala, né, para nós não vivermos no passado. O passado já foi passado. Ele já não está mais aqui, né? Não podemos descartá-lo, não podemos negá-lo, aconteceu. Porém, nossas memórias estão lá. Mas nós não podemos viver no passado. As pessoas que não conseguem, né, perdoar são porque elas ficam lá atrás ainda. Ah, meu fulano falou aquilo, eu fiquei tão amargurado, eu me deprimi, eu engordei 20 quilos porque ele falou aquilo, e assim por diante. Então eu fico vivendo no passado. Curiosamente, quando nós vivemos no passado, né, o nosso cérebro, gente, ele não sabe se estamos lembrando de alguma coisa ou se estamos vivendo aquilo. As reações, né, são as mesmas. E é por isso que esse autor fantástico, chamado Morris Schwartz, diz que o perdão, ele internece o coração. Ele esgota o rancor e ele dissolve qualquer culpa que possamos levar com a gente ou com o outro. Olha que lindo isso, né? Então a receita aqui não é o véu do esquecimento necessariamente. É nós não vivermos no passado, né? Vivermos no futuro. Se errou lá, tudo bem, errou. Ó, me dá um tempo aí que daqui um mês eu te perdoo. Hoje não vou conseguir perdoar porque tô aqui, o negócio tá feio ainda. Mas daqui um mês, 2, 6 meses, 1 ano, eu vou te perdoar. Então me dá um tempinho aqui, eu te ligo de volta. Não querer perdoar no dia seguinte. Porque isso é contra a biologia, gente, né? Porque temos aquelas sensações do rancor, a raiva, o ódio. Faz parte, como o Desmond Tutu falou, né? Isso faz parte das reações. Porém, se nós entendermos como vamos reagir, não vivendo no passado, conseguiremos sim viver no futuro. Essa que é a dica. Muito bem. Irandê, quando o passado não passa, dizia um amigo meu, o negócio fica danado, né? O passado não passou, aí... Eu acho que é uma música do Raul Seixas, assim... Não, é do Belchior. Você que ama o passado e não vê que o novo sempre vem. Se eu não me engano, é Belchior, né? Pois é. A própria música está dizendo, né? A gente que não quer enxergar, que não quer ver. E isso é tão delicado porque, às vezes, muitas e muitas vezes, não são poucas vezes, a gente vê chegar espíritos em reunião mediúnica trazendo esses rancores, esses ódios, esse não perdão de tempos e tempos que está ali, né? Remoendo, numa coisa cíclica, né? Cíclica, que não consegue sair dessa condição. E aí, né, seria tão mais fácil perdoar. O perdão é libertação. O perdão nos promove libertação. E essa libertação nos promove a paz, a saúde, né, a vida, a tranquilidade, a harmonia. E na mesma medida que você consegue perdoar, você também está sendo perdoado, porque está dentro da lei. Então, a gente, quando começa a perceber isso e sai desse olhar que está fixo no passado, no problema, no que você sentiu, às vezes se auto-vitimizando, eu fui agredida, eu fui isso, eu fui aquilo, mas também está lá no Evangelho que a gente colabora muito, né? Se a gente não fez nessa, não colaborou nessa, a gente colaborou em outra, mas em algum momento a gente colaborou, porque senão Deus seria injusto, e Deus não é injusto, Deus é justo, né? Então, com certeza. É simples. Aí, nós trazemos para encerrar essa história maravilhosa, que tem esse livrinho aqui chamado Picking... Desculpe, está em inglês, gente, mas eu não vi em português ainda. Que ele se chama Pegando, né? Ou seja, apontando para o Cotton. E o curioso é que essa história se passou na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, em 84. Né? Poucos anos antes, naquela mesma região, o Chico faz uma viagem para os Estados Unidos, né, para visitar um grande amigo dele lá. E nós tivemos, né, a chance de morar na Carolina do Norte.
há 15 anos atrás. E essa história se passa, então, em Burlington, na Carolina do Norte, onde esse rapaz, o Ronald Cotton, estava voltando para casa às 5 horas da manhã e ele foi preso, né, pela polícia. Ele foi preso porque a Jennifer, né, Thompson tinha sido estuprada, né, naquela mesma noite, e ela somente se lembrava que a pessoa que tinha estuprado ela tinha sido um homem negro de uma estatura tal, né? É isso que ela lembrava. Aí os policiais foram procurar a pessoa que estivesse na rua, com aquelas características, prenderam o Ronald Cotton, que não tinha feito crime, ele estava trabalhando, né, na padaria até então, altas horas da madrugada. Enfim, o livro, a história se desenrola de uma maneira onde vários erros policiais, né? A Jennifer era muito nova, tinha 19 anos, estava uma estudante universitária, né? Não tinha ainda muita maturidade nesse sentido. Enfim. E aí o Ronald Cotton é julgado e ele pega prisão perpétua por um crime que ele não cometeu, né? Então a Jennifer acreditava que ele era realmente aquele que tinha estuprado, né? Ela tinha estuprado. E ele pega a prisão perpétua. Aí ele pega a prisão perpétua, muito, né, triste, e, enfim, e começa a tentar um novo julgamento, um advogado, como se funciona, né? Tentar realmente provar a sua inocência. Aí, 7 anos se passam, ele consegue um novo julgamento. Né? Ele consegue um novo julgamento, ele vai, né, em frente do juiz, e como nós, né, sabemos, aqui nos Estados Unidos tem muita diferenças sociais, raciais, etc. e tal, né? Muito assim, ainda acirrado isso. Na década de 80 ainda era mais, as coisas estão melhorando, mas, né, enfim, é muito complicado. Né? E aí, numa revertida do julgamento, ele acreditava que ia ser solto, e ele acabou pegando a pena de morte naquele julgamento. Aí ele ficou devastado. Né? Imaginem, Ronald devastado, porque ele estava preso há 7 anos já, por um crime que ele não tinha cometido, e agora ele ia ser executado, né, por um crime que ele não tinha cometido. Ele retorna à cadeia, deprimido, obviamente, podemos imaginar. Né? E o seu pai, gente, que era um pastor anglicano, vai visitá-lo. Ronald, né? Como você está, meu filho? Assim, pai, eu não aguento mais. Eu vou morrer, vou me executar, e eu descobri quem foi o assassino, quem foi o estuprador, melhor dizendo, da Jennifer aqui na cadeia. Ele está preso por um outro crime, e me contou, riu da minha cara ainda, que eu estou preso pelo crime que ele cometeu. Pai, eu não aguento isso. Eu vou matá-lo. Já comprei uma faca, né, para matá-lo. Aí o pai do Ronald, meu filho, não faça isso, meu filho. Nossa família, não faça isso. Nós aprendemos a seguir o evangelho. Nós somos cristãos, né? E Deus há de haver um plano, né, para esse erro judiciário. Não se desespere, meu filho. Não se desespere. Aí aquelas palavras que chegaram como um bálsamo, que apaziguaram o coração de Ronald, ele sai da visita, volta para sua cela, se livra da faca que ele tinha comprado, né, e continua lutando por um novo julgamento. 12 anos se passam e ele consegue provar a sua inocência através de DNA e assim por diante. E aí o mais curioso é que quando ele sai da cadeia, ele pede para o advogado, eu quero me encontrar com a Jennifer. O advogado, não aconselho, porque imagina, né? Ela acabou com a sua vida e não aconselho, mas por favor, fale para o advogado dele, eu quero me encontrar com ela. Quero conversar com ela. Eu nunca falei com essa mulher. Eu preciso conversar com ela, né, em pessoa. O advogado não foi contra, falou para o advogado da Jennifer, que também foi contra, mas a Jennifer falou, eu vou me encontrar com ele. Eu quero pedir perdão por que eu fiz. Porque eu acreditei que fosse ele. Foi um erro, assim, justificável, mas, né, eu acreditava que era ele. Porém, depois que eu vi tudo isso, eu me arrependo muito de não ter, né, pensado diferente, enfim, né? Eu era muito jovem, assim por diante. Aí os dois se encontram num lugar neutro, né? E aí, naquele momento do encontro, eles olham para o outro, chegam perto, e as lágrimas começam a correr dos dois olhos, né? Nossa, também, alguns minutos. E aí eles vão e se abraçam por 21 minutos. Aí perguntamos, quando foi a última vez que você abraçou alguém por 21 segundos? Os dois se abraçam por 21 minutos, gente. E eles entendem que o que passou, passou. Não dá para explicar aquilo.
Porém, ali eles desenvolvem uma amizade que vai muito além do que eles jamais tinham imaginado que ia acontecer. Se tornam melhores amigos. Jennifer agora já era casada, né? Tem 3 filhos. O terceiro filho, Ronald, é o padrinho, né, dessa criança, desse menino. E eles viajam para o mundo inteiro fazendo campanha contra a pena de morte. Nós tivemos a felicidade e o prazer de conhecer o Ronald e a Jennifer em pessoa, cheios de seus espíritos maravilhosos. E eu digo isso porque o que eles passaram, os dois passaram, ele preso, 12 anos, ela com aquela culpa de ter acabado com a vida do rapaz, porque depois dos 5, 6 anos, no segundo julgamento, ela sabia já que ele não era o culpado. Ela já tinha visto que ele não era ele. E mesmo assim viveu 12 anos com aquela culpa, né, de ter colocado ele por trás das grades. E depois disso, eles desenvolvem uma amizade que traz muitos frutos. São melhores amigos até hoje, moram 1 hora a distância um do outro, se veem regularmente, né? O Ronald é padrinho do terceiro filho da Jennifer, tem uma vida muito, muito próxima um do outro, e viajam o mundo inteiro, fazendo campanhas, não só do livro, que aliás vai ser um filme agora, mas também trabalhando contra a pena de morte. Que aqui nesse país, infelizmente, ainda é algo muito comum. Então, quando vemos para esse exemplo, gente, não dá para não perdoar. Não dá para viver com ódio, com raiva, com mágoa, porque aprendemos com o Espiritismo que essa vida não é a nossa única vida. Né? Esse é só um capítulo da nossa série do Netflix, de vários filmes. Né? Da série do Flávio, da série da Irandê, da série do Alain, da série do Tavares. Então, nossa vida lá atrás, já fizemos muitas coisas. E se nós entendermos que essa vida aqui é o nosso melhor exemplo, ou seja, nós estamos na nossa melhor performance, hoje, nós olhamos para trás, né? Nós já magoamos muitas pessoas. Decepcionamos, traímos, né? Matamos, assim por diante. Então, nós não entendemos o passado. Nem queremos entender. Graças a Deus, não nos lembramos. Mas quando algo acontece, como aconteceu com Jennifer e com Ronald, nós temos ali uma oportunidade, seja ela qual for, de fazer um futuro bem melhor. Né? De fazer algo diferenciado, de realmente trazer o Evangelho de Jesus dentro do coração e para as pessoas que têm contato conosco. Esse realmente é o maior exemplo de perdão que nós temos, que é a mensagem do Cristo. Ali, na cruz, ele pede para Deus perdoar todos aqueles que ainda não sabiam o que estavam fazendo. Essa é a ideia, gente. Olha, o pessoal está aplaudindo, porque você emocionou e emocionou também, né? Muito bem. Aqui eu gostei porque você usa do sentimento, né, para falar das coisas, é muito interessante. E aqui não é nem uma pergunta, basicamente, é o Sérgio, que ele é um cadeira cativa aqui, ele teve uma experiência fantástica, realmente tentei perdoar, mas não consegui. Assistindo uma palestra, aprendi um caminho, foi um peso enorme que tirei da mente. Faz bem. Sérgio de Pium. Eu queria saber qual era o caminho. Se ele pudesse dizer qual era o caminho, eu ficaria muito agradecido. Mostra aí, meu amigo. Tenha piedade aqui com a gente. Manda falar para ele ligar o GPS. Liga o GPS. Aí já vai mostrar e já vai no... Muito bem. Minha amiga Irandê, como é que eu posso agradecer a você a sua vinda, o seu aceite aqui no nosso programa? Muito obrigado, minha amiga. Quem agradece sou eu, pelos ensinamentos de hoje, pelo reencontro com a Alan, né? Por reencontrar aí o Flávio, quando eu estive em Boston, em 2018. Eu não sei se era você que estava à frente da casa, mas nós tivemos a oportunidade de conhecer a pessoa que estava à frente da casa, que eu também não lembro o nome, mas é uma brasileira. E aí eu também não sei se é sua esposa, né? Mas
Enfim, foi uma noite muitíssimo agradável. Achei a casa linda, muito organizada. E, assim, uma energia maravilhosa circulando. Então, Obrigado, é só viu? gratidão, meu amigo querido, poder reencontrá-lo aqui. Né? Agradecer a você por você alimentar esse ponto de luz, onde o meu filho Olha está, que legal. porque ele está lá em Que Boston, né? E ele até frequentou um tempo, é que a vida dele está meio corrida lá, enfim, né? Ele não está conseguindo chegar, mas ele agradece muito também por todo o apoio, e ele e a esposa. E é só alegria, só gratidão, né? Agradecer a tudo, a essa pandemia que está nos permitindo isso, Lindo e maravilhoso. porque, né, se não fosse, a gente não estaria aqui, né, nesse reencontro, encontro e reencontro. E que história linda é essa, hein? Meu Deus, dessas almas que se perdoam, colocam o olhar para a lente do amor e transformam toda uma dor em um trabalho missionário. Só gratidão, meu amigo, pelos exemplos, pela força, pelos caminhos aí, inúmeros apresentáveis. E, Tavares, o caminho não é um único e o mesmo para todo mundo, não, viu? Depende. É lógico. Não tem pílula mágica, não. Não tem pílula mágica. Não tem, não. Ó, mas, dona Irandê, e aí, que negócio é esse que a senhora sexta-feira vai estar fazendo uma live às 16 horas? Que negócio? Tá aí a propaganda. E a senhora não quer falar nada sobre isso, não, né? Eu não tinha nem visto. Então, essa casa que eu estou à frente, né, no momento como presidente, o ano passado, diante desse número de violência contra a mulher tão exorbitante, uma coisa tão inquietante, que eu fico pensando o que é que a gente pode fazer para suavizar isso. E aí, o ano passado, nós pegamos a campanha do Agosto Lilás e fomos aprender um pouco com Madalena, com Joana de Cusa, com Maria de Nazaré, com a Mulher Morroíça e com uma grande trabalhadora do movimento espírita aqui do Rio Grande do Norte, que é a dona Dagmar, né, Tavares? Ser muito amoroso, né, dona Dagmar, que já partiu, mas que deixou um legado aí gigante de aprendizado aí para todos nós. E esse ano nós repetimos, né, a campanha, trazendo Amélie Baudet, Anália Franco, Ivone do Amaral e Alta de Souza. E aí todas as quintas-feiras, a gente vai estar fazendo lives sobre essas criaturas maravilhosas, mulheres que têm seus valores, que têm suas enormes, gigantescas contribuições a dar à humanidade e ao movimento espírita. E nós vamos estar aí, só mulher, ocupando os espaços e mandando ver. Muito bem. É um clube do Bolinha aos avessos, né? Pois é. Porque é você, Sandra, Ivaíta. Eu, Sandra, Ivaíta, Denise Lucena, que é uma grande amiga do movimento. A esposa de Edmundo, que inclusive nós falamos, né, sobre ela na nossa live anterior. Né? Ela mora em Curitiba, uma pessoa maravilhosa, com conhecimento muito profundo, e ela me pediu Ivone. Né, Irandê, deixa eu falar sobre Ivone, eu digo, tá dado. Eu acho que ela está montando uma peça, alguma coisa desse tipo, não sei direito, né, mas a Denise vem contribuir, e a Ivaíta, né, que é essa fofa amiga querida, né, que a gente ama muito, que tem contribuído muito com o movimento espírita. Então, estaremos nós e Sandrinha, né? Sandrinha vai falar sobre a Amélie, vou falar sobre a Anália, Ivaíta sobre Alta de Souza e Denise Lucena sobre Ivone. E é muito isso. Bem. E eu vou comprar meu ingresso em Alain. Comprando aqui, comprando 2, paga só 60, viu? Se lembra. Olha aí. E presentei a toda a família. Olha aí. Irandê, em sua homenagem, eu vou pegar o rabo dessa conversa aí, que eu vou dar um spoiler aqui, tá? Ô, Flávio, já vai preparando o pessoal aí de Boston, tá?
que em março do ano que vem a gente vai lançar um espetáculo chamado Mulheres Extraordinárias. E eu levantei um estudo muito importante de Amélie Baudet na construção do último espetáculo, que é a História Nunca Contada de Allan Kardec, e que a gente vai replicar isso daqui a pouco, tá? Então, só estou dando um spoilerzinho, viu, Tavares? Primeira mulher. Que legal. Muito bem. Fala aí mais um pouquinho sobre as duas peças, para depois a gente passar para a fase final. Mas, Irandê, eu quero lhe contar uma coisa aqui que só para você, que os cabas nem ninguém escute. Eu vou andando na Candelária, 4 horas da tarde, numa praça lá em frente. Quem é que eu vejo fazendo o papel de vovó? Numa praça em Candelária. Dona Sandra Maria Borba Pereira. Sandra Borba? Peguei-a no Fraga. Danada, eu querendo filmar, sabe? Ela com a menina neta dela lá ensinando a andar de bicicleta. Eu digo, olha só, meu amigo. Mas vamos lá, meu amigo. E aí, sobre o brilho do espiritismo, meu querido? Bom, eu quero convidar todos os ouvintes, quero convidar esses convidados maravilhosos, a noite maravilhosa de bate-papo aqui, para assistirem, prestigiarem o teatro. Eu acho que a arte precisa estar presente na vida de todo mundo, né? Seja ela pela literatura, pela dança, pelo balé, né, Irandê? E também pelo teatro. E nós conseguimos fazer com que o teatro chegue para todo mundo através dessa pandemia aí, atravessando fronteiras. Então, no próximo sábado, dia 8 de agosto, estreia um espetáculo de apresentação única, com ingressos limitados, sobre o brilho do espiritismo. Vai ser uma história com relatos reais de pessoas, histórias reais, e vai ser um espetáculo bem gostoso e bem emocionante. Eu, às vezes, estou revisando o roteiro aqui e acabo me emocionando muito. E dia 12 de setembro, nós vamos estrear o Memórias de Suicídio, um espetáculo que é um best-seller da obra espírita de Ivone, que vem nos trazer muito. Eu já li, acho que umas 3 vezes esse livro, porque ele é um livro grosso, né? Aliás, está aqui nas minhas coisas. E, nossa, toda vez que eu leio, toda vez que eu aprofundo o estudo, eu acho uma coisa diferente ali, eu acho um aprendizado. Então, fica o meu convite a todos os ouvintes, aos nossos convidados, para prestigiarem a arte e prestigiarem essas 2 obras com temas tão importantes. Nós vamos falar sobre homossexualidade, que, aliás, é uma coisa que a gente tem trabalhado muito aqui como educador em São Paulo. Não existe mais homossexualismo, porque o homossexualismo está ligado à doença, ismo liga a doença. Então, a gente fala sobre homossexualidade, né? Esse é o termo correto. A gente está fazendo esse papel de também educador e também ligar os 2 assuntos. Espiritismo. O que nós temos que aprender aí que ainda não conseguimos superar, ou pior, o que ainda não conseguimos tolerar ou perdoar, né? Então, acho que foi muito bom esse encontro. Obrigado, Tavares, pela janela, pela oportunidade. Estou louco agora para ir para o Rio Grande do Norte, para dançar com a Irandê, para a gente fazer uma festa aí. E muito obrigado a todos aí. Parabéns pela palestra, viu? Falou em encontro com amigos queridos e dançar, vou também. Opa, então vamos reunir todo mundo, Flávio. Vamos lá. Vamos para o Rio Grande do Norte. Flávio, já me convidei. Eu queria passar para você, antes de fazer a divulgação aqui da rádio, porque você faz parte do Allan Kardec Spirit Society, eu estou falando em inglês, né? E também do Centro Espírita Caminho, Verdade e Vida. Nos fale um pouquinho quais são os dias da reunião, quais os estudos, um pouquinho como é o movimento espírita aí na cidade de Boston, por favor. Vamos lá, então. O centro é o mesmo centro. Um nome em português, que é o Grupo Espírita Caminho, Verdade e Vida, né? Foi fundado há mais de 25 anos atrás, embaixo de uma árvore, por amigos queridos nossos, alguns ainda conosco, trabalhando, né? Enfim, na liderança do Grupo Espírita. E o inglês, como começamos a fazer trabalho em inglês, o nosso registro aqui com as entidades, enfim, órgãos do governo, colocamos o nome de Sociedade Espírita Allan Kardec de Massachusetts, ou Allan Kardec Spirit Society of Massachusetts. É o mesmo centro. Aliás, a Irandê pôde participar lá, pôde olhar. Nós alugamos uma parte de uma igreja protestante. Então, só aqui nos Estados Unidos que vemos um centro espírita e uma igreja protestante juntos, no mesmo prédio, que é algo fantástico, né? Fizemos até alguns eventos em conjunto com a igreja protestante, uma igreja universalista aqui em Massachusetts. Aliás, Alan, é a primeira igreja a realmente abraçar a bandeira LGBTQ nos Estados Unidos, essa igreja universalista aqui, né? Enfim, muita coisa boa acontecendo.
Além disso, nós também fundamos um Instituto Espírita, que tem a missão de realmente divulgar o espiritismo, práticas, trabalhos e processos, etc., na língua inglesa, porque temos a necessidade de realmente trabalhar e ajudar irmãos nossos de outros grupos espíritas a desenvolverem trabalhos espíritas na língua do país, que é inglês, né, onde moramos aqui, e não somente aqui, mas também em outros países que falam inglês no mundo inteiro. Então, com outros amigos queridos, fundamos esse instituto, temos vários programas, enfim, coisas interessantes acontecendo aí. Uma breve apanhagem do movimento espírita aqui nos Estados Unidos. Nós temos mais ou menos, pouco menos de 100 grupos espíritas hoje. O movimento cresce nos Estados Unidos. Ainda é predominantemente feito por brasileiros expatriados, né, que moram aqui, como no nosso caso, mas já vem tomando muito conhecimento e tomando interesse de muitos pessoas que falam inglês ou americanos, para essa doutrina realmente consoladora que traz, né, o Evangelho de Jesus com um prisma diferenciado. Então, a gente tem muita felicidade, muito grato em poder participar e ajudar, né? O trabalho de formiguinha, né? Ajudar aos pequenos passos o movimento espírita aqui nos Estados Unidos. Muito bem. Eu que agradeço a você, meu amigo. E agora, hoje nós tivemos aí nos Estados Unidos. Amanhã nós vamos voltar para Mossoró. Vamos a Mossoró com o movimento espírita lá de Mossoró, com o nosso irmão Sueldo Leite, que é da casa mais antiga de Mossoró, e a casa mais nova, que é a Casa Joana de Anjos, do nosso irmão Sérgio Salles. Então, na quarta-feira. Na quinta-feira, volta o nosso irmão José Soares, falando sobre o livro Cartas de uma Morte, isso às 19 horas. Voltamos aí para os Estados Unidos com a Ionara Rocha, aí da Flórida, né? Vai falar sobre a Oficina dos Sentimentos. Muito interessante esse estudo. No sábado, a gente vem aqui para Recife, com Silvio Romero. Minha paz eu vos deixo, minha paz eu vos dou. E encerramos a semana com o nosso irmão Mário, lá de Ubatuba, do Joana de Anjos também. Vai falar sobre a divulgação espírita via internet, rádio, TV e live. E na sexta-feira, dia 17, essa sexta não, a outra, nós estaremos com a nossa irmã Jussara, que é a presidente aí da Federação Espírita nos Estados Unidos. Isso. Mas eu quero também, foi um prazer muito grande conhecê-lo e fizemos uma amizade imensa, é uma figuraça. Os programas diários aqui. Toda segunda-feira nós temos Amadeu Ferreira com o programa nos domínios da mediunidade, segunda e quarta, 8 horas da manhã. Na terça-feira, hoje, foi o nosso irmão Décio, lá de São Paulo, com o programa Construindo Pontes para a Eternidade. E amanhã, sempre às 8 horas da manhã, toda quarta-feira, o nosso irmão Alexandre Santos e a sua equipe com o programa Filosofia, Ciência e Moral. E uma coisa que a gente quer elencar aqui, da nossa rádio, é que a gente está abrindo o espaço para os irmãos muçulmanos. Vamos ter um programa sobre o islamismo, sobre o muçulmano, um programa sobre judaísmo, e também já fechamos com o nosso irmão Melquisedeque de Xangô, que vai falar sobre o candomblé e também a Umbanda. Então, abrindo espaço para que todas as doutrinas religiosas possam aqui vir falar em nome do amor. Não é um programa, não. É um programa que eles vão ter semanalmente, certo? Meu amigo, só para finalizar. Segunda-feira a gente marcou alguma coisa com você, seu Alain? Foi verdade ou foi para sábado? Vamos ver se você está com a agenda mesmo boa, cabra. Espera aí, gente. Eu acho que nós temos um encontro aí, né, Tavares? Temos... Deixa eu ver aqui. Temos dia 7, né? Não é 7, não. É a outra sexta. É outra, dia 15. Dia 15, né? É isso. Então vamos ter arte. Tem que estar com a agenda na mão, gente, senão é uma loucura. Tá bom. Agora com ensaio, com espetáculo, com livro saindo, tá uma loucura. Gente, é assim mesmo, né? Olha que delícia. É bom ter... Olha, eu confesso que essa quarentena tem sido bem produtiva, viu? Eu quero convidar o pessoal que está assistindo também, o Flávio e Irandê, para curtirem os nossos trabalhos, que são voluntários, lá no YouTube, no canal Teatro Espírita Oficial. Nós temos aí os Contos Espíritas no ar, nós temos Mensagens de André Luiz, que entra agora em setembro, temos Emmanuel agora, que estreia na próxima semana, tem Paulo de Tarso com as epístolas interpretadas por Nando Cunha. Então tem bastante projeto legal. Tem, claro, a nossa poetisa maravilhosa, Alta de Souza,
né? E que já tem lá o seu espaço também no canal Teatro Espírito Oficial. Estamos chegando a 20 mil inscritos, então vamos compartilhar, porque está muito legal lá. Que Muito bem, eu quero mandar um abraço para Mari Neves Leão, lá do Piauí, fez um programa aqui com a gente, lindo, mas vamos repetir, nosso irmão Décio. Flávio, eu queria lhe chamar para a prece, e eu vi você falando que você ia falar outro negócio aí, um programa novo, vamos marcar logo, meu amigo, porque eu não quero deixar passar em branco as nuvens de novo, quero aproveitar e pegar o cabo na palavra, né, Irandê? O cabo peguei aqui e já vou fazer. Vamos certo? Sim. Pronto, essa semana já está todo preenchida, a outra, mas a partir do dia 20 a gente já pode marcar. Veja o que você tem na agenda, me diga que a gente se organiza aqui, a partir do dia 20. Tá, vamos sim. Tá bom, meu amigo? Vamos sim. Meu irmão, eu fico lhe devendo essa e só posso pagar na próxima encarnação. Foi tanto ensinamento que tem que pagar na próxima, porque nessa vida não dá mais para pagar você, não. Certo? Então eu queria que você fizesse a prece de encerramento, de agradecimento, e agradecer essas joias que você trouxe aqui para a gente. Olhe bem, meu amigo, eu estou com a boca aqui toda costurada, mas em sua homenagem, em homenagem ao nosso irmão Alain e Irandê, eu estou aqui com você e valeu a pena. Vale a pena fazer o bem, como dizia o nosso irmão Ismael Ramos Jardim. Que maravilha de programa foi esse. Muito obrigado, meu irmão. Deus que lhe pague. Muito obrigado. Então, em agradecimento, mais uma vez, a estes espíritos queridos que nos acompanham, nós gostaríamos de agradecer. E de agradecer, lembrando de uma grande poetisa, daquela grande escritora, Maria Dolores, que escreve sobre realmente a carta do perdão, ou o poder do perdão. Ela diz: alma boa, onde estiveres, tranquiliza quem te escuta, seja na dor ou na luta, da prova que envolva alguém, construindo entendimento. Eis que a vida te deseja, a palavra benfazeja, na garantia do bem. Que se recorda às vezes o incêndio que se amplia, cresce e arrasa, é uma faísca da casa mantida em desatenção. Vemos também grandes males surgindo de bagatela, que a sombra desnovela num pingo de irritação. Fita os céus, de estrela a estrela, o universo brilha e avança com garbos de segurança. Que não se sabe explicar, é Deus que nos lembra a vida, desde os páramos supremos, o dever que todos temos de servir e edificar. Onde estiveres, atende ao nosso claro programa. Desculpa, trabalhe e ama, em qualquer senda a transpor, onde a discórdia apareça, aí é que Deus te eleva, por luz que dissipe a treva, na bênção do eterno amor. Jesus, eterno amor é o teu para com todos nós. Te agradecemos imensamente por esta bendita oportunidade e pedimos para que esteja conosco, nos dando outras tantas oportunidades de aprendizado, de contato com o Evangelho e de também oportunidades novas para continuarmos perdoando e caminhando em tua direção. Obrigado, Jesus, amigos queridos espirituais, o nosso eterno agradecimento. E fiquem conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, meu amigo, muito obrigado. Voltamos à nossa programação normal. Irandê, um beijo no coração. Alain, Flávio, depois do dia 20, vamos marcar de novo, se Deus quiser. E muito obrigado a todos. Saúde e paz com Jesus. Estamos em beijo para vocês. Obrigado, gente. Obrigadão, hein? Cuidado.